Tudo bem? Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E vamos então para a aula de hoje sobre espermatogênese, mecanismo de formação dos gametas masculinos. Sem mais delongas, vamos então iniciar. A espermatogênese é o mecanismo de formação dos espermatozoides, que serão os gametas utilizados na reprodução sexuada, ok? Não é isso mesmo? Muito bem, vamos então devagarzinho aqui num esquema para você entender detalhadamente como funciona o processo de espermatogênese. Observe que nós temos uma célula aqui, perceba que essa célula é uma célula 2N, é uma célula então diploide, tá? Em se tratando de uma célula da espécie humana, é uma célula de 46 cromossomos. Essa primeira célula aqui que nós estamos vendo, lá nos túbulos seminíferos, né? Se você ainda não assistiu, assista a aula de introdução à gametogênese, que é a aula de parte 1. A gente dá uma introdução inicial antes dessa aula aqui, específica, mas dentro dos túbulos seminíferos nós temos então as células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais passam por um período específico onde elas iniciam um mecanismo de divisão. Uma célula se divide em duas, essas duas células se dividem em quatro, quatro vão se dividir em oito, oito vão se dividir em 16 e assim sucessivamente. Daqui a pouco serão 32 células, 64 células, 128 células, 256 células, 512 células, 1024 células, 2050 e por aí vai. Tá? É uma progressão geométrica. Essas células que se originam da divisão das células germinativas primordiais, elas são denominadas de espermatogônias. E as espermatogônias continuam se dividindo, originando novas espermatogônias. O processo de divisão celular que acontece nessas células na fase inicial da gametogênese masculina é a divisão celular por mitose. E esse mecanismo aí é chamado de período germinativo ou fase de multiplicação. Por quê? Você tem uma grande multiplicação de células que estão se dividindo constantemente por mitose, tá? A partir de uma série de células germinativas primordiais que se dividem originando espermatogônias, que vão se dividindo originando novas espermatogônias. Essas espermatogônias aqui, todas elas vão entrar na segunda fase da espermatogênese. Ó, eu vou pegar esta célula que você está vendo aqui, observe e vou descer para cá, ok? Pronto, o que é que vai acontecer com essa célula aqui? Ela vai aumentar de tamanho, percebeu que ela aumentou de tamanho? Ela aumenta de tamanho pelo acúmulo de material nutritivo. Esse material nutritivo aí, tá? Nós chamamos de vitelo. Ocorre o acúmulo de vitelo por essa célula, entendido? Que é comida de célula. Vitelo, na verdade, é comida de célula. Essa célula precisa se manter viva, então ela precisa de nutrientes. Ocorre um grande acúmulo de nutrientes dentro dessa célula. Essa espermatogônia que cresceu dá-se o nome de espermatócito 1 ou espermatócito primário. O que é um espermatócito 1? O que é um espermatócito primário? É uma espermatogônia que cresceu. É uma espermatogônia que aumentou de tamanho. É uma espermatogônia que acumulou vitelo em seu interior. Não houve aqui, nessa fase, que é chamada de período de crescimento, onde ocorre esse acúmulo de vitelo, não houve divisão celular aqui. A divisão celular aconteceu, mitose, na fase de multiplicação. Na fase de crescimento é apenas o aumento de volume pelo acúmulo de vitelo. A célula agora passa a ser chamada de espermatócito primário. Observe que o espermatócito primário continua sendo uma célula diploide, continua sendo uma célula 2N, continua sendo uma célula de 46 cromossomos. Vou pegar esse espermatócito primário aqui e vou colocar desse lado, tá vendo? Tá vendo que ele subiu, ele saiu daqui e subiu para cá, tá? Essa célula aqui, que é o mesmo espermatócito 1, eu apenas subi para continuar o diagrama. Ela entra agora numa nova fase da espermatogênese. Você diz, que fase é essa, professor? Muito bem. Nessa fase aqui, a célula se divide, inicialmente, espermatócito 1, originando duas células, que são chamadas de espermatócito 2. Perceba que os espermatócitos 2
eles são diferentes dos espermatócitos 1 quanto à ploidia. O espermatócito 1, ele é diploide, mas os espermatócitos 2, eles são haploides. Por quê? Porque nessa fase aqui, a divisão celular que acontece é a divisão celular por meiose. Essas células realizaram, então, a primeira fase da divisão meiótica, que é a meiose 1, que a finalidade dela é exatamente reduzir o número de cromossomos, não é? Separando, então, os homólogos, processo previsto na primeira lei de Mendel, que Mendel diz que os alelos unidos no zigoto separam-se quando ocorre a formação dos gametas. Você verifica exatamente esse enunciado da segunda lei de Mendel exatamente aqui. Tá? Que é nesse momento aqui que células diploides se convertem em células haploides. A divisão celular prossegue e esses espermatócitos 2 aqui, cada um se divide em 2 novas células, formando 4 células que são chamadas de espermátides. Certo? Belezinha? Essa fase aqui, tá? Ocorreu então a meiose 2. Terminada a meiose 2, terminou a divisão celular por meiose, tá? Chama-se período de maturação, onde há a redução do número de cromossomos. Essas espermátides aqui, agora, entram na fase final de desenvolvimento, concluindo então a espermatogênese. Essas espermátides, elas irão se converter em espermatozoides. Como é feito isso? Ora, é somente modificações morfológicas na célula. A espermátide torna-se mais ovalada para ficar uma célula mais aerodinâmica, facilitando o deslocamento dessa célula quando chegar o momento no sistema reprodutor, ok? Os centríolos vão originar o flagelo do espermatozoide, tá? E o Golgi, o sistema golgiense, vai originar o capu acrossomo, onde estão as enzimas importantíssimas no processo de fecundação da célula feminina, ok? Esse processo aqui, esse período aí, é chamado de diferenciação ou espermiogênese, é o nome que se dá, tá? É quando as espermátides se diferenciam em espermatozoides. Vamos lá. Então, o que isso significa? Significa que a espermatogênese envolve 4 fases. A primeira fase é o período germinativo, a segunda fase é o período de crescimento, a terceira fase é o período de maturação e a quarta fase é o período de diferenciação ou espermiogênese. As fases onde ocorre divisão celular, tá, é o período germinativo, as células estão se dividindo por mitose, e a fase de maturação, só que as células estão se dividindo por meiose. A finalidade do período germinativo ou da fase de multiplicação é multiplicar células, multiplicar espermatogônias, quantidade. E o objetivo da fase do período de maturação, ou fase de maturação, é realizar a meiose para reduzir o número de cromossomos à metade, porque essa célula irá fecundar uma outra célula que também teve seu número de cromossomos reduzido à metade. Para encerrar, a informação outra importante sobre a espermatogênese é que a relação na espermatogênese é 1:4. Extremamente importante, você não pode esquecer disso de maneira alguma. Tá? Na espermatogênese, a relação é 1:4. Como assim, professor? A partir de uma espermatogônia, entendido? A partir de uma célula germinativa, você vai ter 4 células funcionais no final. Cada célula que entra na espermatogênese vai originar 4 espermatozoides no final. Então, se eu tiver 100 espermatogônias, 100 espermatogônias irão produzir 400 espermatozoides. A relação é 1:4. Agora, isso cai muito em prova, cara. Cai demais em prova. Olha só que outro fato importante também. Vamos supor que o cara pergunta, eu tenho 200 espermatócitos 2, tá aqui, ó, 200 espermatócitos 2. 200 espermatócitos 2, quantos espermatozoides vão formar? Ora, 200 espermatócitos 2, tá, vão formar aqui, ó, olha lá, 400 espermátides, porque vai dividir os 200, vai formar 2 células, 400 espermatozoides, então serão 400 espermatozoides no final. Aqui. Entendido? Porque cada espermatócito 2 produz 2 espermátides.
tá? Então essas relações são importantes. Mas o que você deve guardar para você, com você aqui, a relação é sempre 1:4. Então essa foi, consequentemente, a espermatogênese, o processo de gametogênese, ok? Masculino. Não esqueça de ir na descrição do vídeo e baixar o seu biomap, tá? O biomap da aula de espermatogênese. Exercícios sobre gametogênese você vai encontrar na aula 3. Qual é a aula 3? É a aula de ovogênese, a aula de ovulogênese que nós vamos ver em seguida. Espero você então na ovogênese. Até lá!